Chegando até você nesta segunda-feira para ter mais uma semana muito abençoada, semana de trabalho, semana de conquistas, semana de sonhos, semana de realizações. Quero viver com você meia hora de muita fé, meia hora de muita alegria, meia hora de muitas bênçãos. Convido você a viver comigo diariamente, através deste programa, momentos intensos na presença de Deus. Falando ao Coração existe há mais de 20 anos com o mesmo propósito, ser bênção na vida de cada pessoa que nos dá o privilégio da sintonia. Vamos passar durante esta meia hora meditando na palavra, orando juntos, desfrutando de bênçãos novas e preciosas da parte de Deus. Convido você a viver intensamente estas bênçãos e peço a você para divulgar o Falando ao Coração entre os seus amigos, parentes, familiares. Nós temos o link lá no YouTube, você entrando lá, procura Falando ao Coração. Aí você compartilha o link por todas as pessoas que você tem na sua lista aí de WhatsApp, lista de amigos e familiares espalhados por qualquer parte do mundo, para que onde estas pessoas estiverem possam acompanhar o Falando ao Coração. Eu estou na televisão, neste horário que você está me acompanhando, mas no YouTube é 24 horas por dia com o mesmo propósito. Mais de 4.000 vídeos estão armazenados lá para que vidas e mais vidas sejam abençoadas. Vivamos, portanto, estas bênçãos sempre debaixo da graça, da unção, das virtudes de Deus e desta forma sendo feliz, sendo forte, sendo abençoado, inspirado para viver uma vida nova, uma vida de conquistas, uma vida de bênçãos, uma vida de vitórias. Durante o programa, eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegarem para mim. Nomes que eu vou colocar no altar da intercessão. Se você quer ter o seu nome ou o nome de alguém incluído nestas listas que colocamos no altar da intercessão, é só entrar em contato conosco. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passa uma mensagem por escrita, escrevendo os nomes aí de tantas pessoas que você quer que sejam apresentadas diante de Deus. Se você não tem o WhatsApp, liga no outro número. Você pode, inclusive, ao ligar, ver lá o salmo de campanha da semana narrado, para que, ao invés de ler, você possa ouvir quantas vezes você quiser. Você encontra também nesse número do fixo a oportunidade para você tornar-se um evangelista associado, para você, da maneira que você quiser. Caso você não é ainda um evangelista associado, eu gostaria de contar com o seu apoio. Todas as pessoas que contribuem com Falando ao Coração estão se associando a mim, para que juntos possamos cumprir o ID de Cristo Jesus. Veja que esse ID, ele ressoa no meu ouvido, mas ele quer ressoar no ouvido de todas as pessoas como você, para que todos nós, como cristãos, estejamos cumprindo esta ordem imperativa de Cristo Jesus de pregar a sua palavra pelo mundo afora. Às vezes você diz, eu gostaria de pregar o Evangelho, mas eu não tenho palavras, às vezes, não tenho capacidade para expressar uma mensagem ao coração de alguém. Às vezes você, não tenho mais tempo ou tenho certas dificuldades. Então você se associa a mim e aí você, através do Falando ao Coração, você está ajudando vidas ao redor do mundo a conhecer a Cristo, servir a Ele e andar com Ele. Então vivamos esta obra de fé. Se associe a mim e vamos juntos fazendo esta obra. Eu não tenho aqui outro patrocínio, a não ser o de vocês que contribuem. Por isso eu peço a Deus diariamente para abençoá-los e recompensá-los também. E assim vamos vivendo esta obra e fazendo a obra de Deus, porque Deus nos provê das bênçãos espirituais e somos nós que provemos as pessoas das bênçãos aqui da terra. Então, no nome de Jesus, nós estamos proclamando o Evangelho. Você sabe que um programa de televisão custa caro e tem toda uma estrutura
por trás para que este programa chegue até você. E essa estrutura é uma estrutura muito cara. Então eu peço o seu apoio, peço a sua ajuda. Você vê aí na tela os telefones para que você possa ligar, mas caso você queira simplesmente passar um Pix, então usa, o Pix aparece aí também. Você pode mandar a sua contribuição agora e se for possível todos os meses, porque o programa não para. Como eu disse, já tem mais de 20 anos e eu não pretendo parar. Então eu conto com o apoio de todos vocês que me acompanham aqui no Falando ao Coração. Vocês sabem da seriedade do programa. Eu não estou aqui fazendo proselitismo em torno de qualquer assunto que não seja a palavra de Deus. Diariamente eu ministro uma mensagem bíblica. Quando não sou eu quem ministra é o pastor Welton ou o pastor Fábio. Nós somos 3 que fazemos aqui o programa. Eu faço 2 dias, o pastor Welton 2 dias e o pastor Fábio 1 dia. E juntos nós estamos cumprindo esta missão tão importante de levar fé, esperança, alegria, paz e comunhão a tantas vidas pelo mundo afora. Conto com todos vocês me acompanhando e me ajudando nesta obra de fé. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de anunciar o salmo de campanha da semana. Já são 1041 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Eu tenho para você nesta semana o Salmo 79. São muitas as pessoas que fazem semanalmente estas campanhas e testemunham dos milagres, das bênçãos, das vitórias, das portas que Deus abre através desta campanha importante que é a campanha dos Salmos. Como fazer a campanha do Salmo? Leia o Salmo da semana uma vez por dia durante 7 dias. Como eu começo aqui justamente na segunda-feira, que é o segundo dia da semana, então eu proponho que você leia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo já da outra semana. Aí você conclui a campanha. 7 dias, leia uma vez por dia, leia meditando, leia prestando atenção em cada detalhe, em cada palavra, leia trazendo para o seu coração as bênçãos divinas, leia para que você possa melhorar a sua performance como cristão, como pessoa de Deus, e assim nós vamos vivendo esta obra tão importante, tão maravilhosa na presença de Deus. Faça esta campanha para você ou para alguma outra pessoa e veja a mão de Deus estendida e as bênçãos dos céus acontecendo. Eu quero neste instante fazer a primeira oração, orando a Deus, pedindo a bênção de Deus na vida de vocês que contribuem com o programa. Eu quero vê-los saudáveis, eu quero vê-los fortes, eu quero vê-los sempre prosperando. Por isso eu peço a Deus, que é a fonte de toda a vitória, porque Deus nos inspira, mas Deus também nos fortalece, para que nós possamos, nos nossos empreendimentos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, vê-los executados e alcançar aquelas mais importantes vitórias, para que possamos ser sempre felizes e realizados em tudo que sonhamos, projetamos ou fazemos. Oremos então. Senhor Deus e Pai, obrigado por cada uma destas pessoas que contribuem com o programa. Peço a tua bênção e que o Senhor esteja diariamente com as mãos estendidas sobre todas estas pessoas, recompensando-as por tão importante contribuição. Peço também que o Senhor esteja tocando nos corações destes que ainda não estão contribuindo, para que eles possam entender a seriedade desta obra e possam também abrir os corações para contribuir. Abençoa, recompensa, prospera, dá vitória, realiza sonhos, abre portas na vida de todos, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Eu quero ler com você um testemunho importante que eu tenho aqui da Jorgineia. Jorgineia mora no Rio de Janeiro e ela diz assim: prezado pastor Gentil, com muita alegria participo do seu programa e nesta oportunidade quero testemunhar uma grande bênção alcançada através do altar da intercessão. Desde que quando conheci o programa Falando ao Coração, o meu lar mudou. Tenho experimentado diariamente o agir das mãos do Senhor Jesus em meu favor. Tenho 2 filhos que estavam desempregados e essa situação estava muito difícil. Suas emoções estavam abaladas e o meu coração muito angustiado. Um dia,
passei uma mensagem para a central de atendimento do Falando ao Coração, pedindo ajuda em oração. Meus filhos precisavam de um milagre. Pastor, naquela mesma semana as portas se abriram. Meus filhos conseguiram a tão sonhada vaga de emprego no mercado de trabalho. Suas emoções foram curadas e o meu coração exaltou o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pelo Falando ao Coração, que tem ajudado muitas pessoas. São pastores ungidos que ministram a palavra de Deus, nos levando a desfrutar das maravilhas divinas a cada programa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deixo a todos o meu abraço de gratidão e ao meu Deus dedico toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Jorgineia, do Rio de Janeiro. Obrigado, irmã, pelo seu testemunho. E é assim, tem uma demanda, tem uma dificuldade, tem um desafio, tem um problema, tem alguma coisa que você precisa ver a mão de Deus estendida, coloca o nome no altar da intercessão, faça a campanha dos salmos, ora comigo no final do programa, porque em todas as orações eu estou aqui para abençoar e ver Deus agindo na vida de todos vocês. Vamos então para a leitura do salmo de campanha desta semana, salmo de número 79. São 13 versículos, eu quero ler todos eles e comentar um por um com você. Acompanhe então esta importante leitura deste salmo tão precioso que encontramos na palavra de Deus. Começa dizendo assim, continuamos naquela série de salmos de Asaf. Versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. A perseguição contra aqueles que servem a Deus, ela é referida aqui mais uma vez por Asaf, porque esta tem sido uma realidade no transcorrer da história. Não é de hoje que as pessoas perseguem aqueles que servem a Deus, perseguem aqueles que têm compromisso com Deus, perseguem aqueles que, tendo as suas vidas mudadas pelo poder transformador do Evangelho, da Palavra de Deus, eles passam a ser alvos de inveja ou coisas parecidas. Porque a luz deles que começa a brilhar ofusca a visão de tantas pessoas pelo mundo afora. Então, por causa disso, vem essa perseguição, às vezes sem motivo até. Por qualquer razão, critica, persegue e leva as pessoas, às vezes, assim, até a entristecerem com isso. Mas eu sempre alerto a cada cristão, a cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada pessoa que serve a Deus. Não dê ouvidos a esse tipo de perseguição ou crítica que se levanta. Levanta a sua cabeça, creia no poder protetor de Deus na tua vida e siga em frente, porque estes estão fazendo o que até não sabem. Mas infelizmente, na história, demonstra a violência praticada contra o povo de Deus. Desde o longínquo tempo de Adão, nós vemos no transcorrer desta história as pessoas se levantando contra Deus. E quando se levanta contra Deus, levanta contra aqueles que falam de Deus, contra aqueles que servem a Deus. Desde Abraão, nós estamos vendo as guerras que surgiram no transcorrer dessa história tão longa do povo de Deus na terra. E até hoje isso infelizmente acontece. Estão aí estampados nos jornais e referidos pelo rádio e televisão, pelos meios de comunicação, nas redes sociais, as grandes perseguições que se levantam contra aquele povo, chamado povo de Deus, chamado povo de Israel, chamado de povo hebreu, chamado de um povo especial que herdou de Abraão uma promessa tão importante, de Deus abençoar aqueles que os abençoassem, mas também de amaldiçoar aqueles que os amaldiçoassem. Então eu sempre recomendo, se você não conhece a história de Israel, ou se você está entrando nessa onda de perseguição, seja verbal, seja de outra forma, contra o povo de Israel, eu prefiro você ficar fora disso. Eu não entendo essa história deste povo, eu não vou entrar nessa, porque há uma promessa tácita de Deus para a humanidade, que aqueles que abençoarem a Israel serão abençoados por Deus, e aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados por Deus.
E o salmista aqui, ele levanta mais uma vez esta questão, dizendo: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Se você ler o Antigo Testamento principalmente, mas isso continua no Novo Testamento também, essa perseguição. Você vai observar quantas vezes os utensílios da casa de Deus foram objetos de escárnio, de zombaria, de um profundo desrespeito ao sagrado. As coisas de Deus são sagradas, e aquele que levanta a sua voz, levanta o seu punho, levanta a sua ação contra as coisas de Deus, eles estão adquirindo maldições para si próprios. Então é muito melhor. Se você não entende, fica calado. Se você, às vezes até ouvindo, pensa que pode dar razão a outros que estão perseguindo o povo judeu, então é melhor ficar fora disso do que adquirir uma maldição para si próprio. No versículo de número 2 vai dizer assim: deram os cadáveres dos seus servos como pasto às aves dos céus, e a carne dos teus santos aos animais da terra. Veja, o salmista continua na mesma linha, dizendo de práticas, infelizmente, covardes, traiçoeiras e sem qualquer tipo de sentimento de amor para com o povo de Deus. Isso, no transcorrer da história, tem sido assim. O versículo 3 vai dizer: derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Isso tem sido a marca, infelizmente, cruel contra este povo, o povo descendente de Abraão, o povo judeu, o povo de Israel. Então veja, estas perseguições continuam hoje, na mesma linha, quando grupos armados de terroristas e apoiados até por governos de vários países do mundo, entram e tentam destruir o país de Israel. É um país pequeno, mas é um país que causa uma inveja muito grande nos outros países, porque é de um país de um povo inteligente, de um povo determinado, de um povo que, se nós formos observar, tudo que nós usamos hoje tem a mão desse povo naqueles produtos, sejam produtos químicos, sejam produtos usados para remédio, coisas parecidas, tudo que nós formos olhar, nós vamos ver a mão desse povo presente, criando, inventando, aprimorando, aplicando e assim por diante. Seja vacina, seja remédio, seja equipamentos eletrônicos, seja equipamentos usados na medicina e assim por diante. Vamos ao versículo 4. Somos feito o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão em redor de nós. Vamos para o versículo 5. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Veja, o salmista, ele faz um relato daquilo que o seu povo sofre e ele questiona a Deus sobre isso. Até quando, Deus, o Senhor vai permitir que isso aconteça? Até quando esse povo vai sofrer? Eu quero que todos entendam que há uma profecia importante sobre este povo, sobre o povo de Deus, porque no transcorrer da história, com a vinda de Cristo, nós, os cristãos, fomos inseridos na mesma linha de bênçãos que Deus tinha compromisso com aquele povo, de tal forma que pela fé nós passamos a ser filhos de Abraão, consequentemente esse povo é nosso irmão e Deus tem um propósito especial para cada um deles. E aí o salmista diz: até quando, Senhor? Até quando? Olha, se você observar a cronologia das profecias bíblicas, você vai entender que as coisas vão encaminhando até chegar num ponto. Deus pode fazer as coisas assim num estalar de dedos, assim como ele disse: olha, haja isso, pode haver, mas ele não interfere na história da humanidade. Ele deixa a humanidade cumprir a sua história. Ele deixa a humanidade cumprir o seu desígnio, o seu propósito, sua vontade, o seu querer. Deus respeita o pensamento e a atitude da humanidade. Mas Deus vai direcionando tudo isso aí até que chega um momento em que as coisas vão acontecer de forma a livrar para sempre deste sofrimento esse povo que tem sido alvo de tanta perseguição. No versículo 6 diz:
Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Veja, o salmista aqui chega a clamar a Deus por livramento, clamar a Deus por vingança. E nós sabemos que a vingança nunca deve fazer parte do nosso vocabulário. Nós não podemos e nem devemos pedir vingança na vida das pessoas. Deixa as coisas acontecerem, deixa Deus ir direcionando todas as coisas. Porque o próprio Jesus nos alertou dizendo, olha, vocês neste mundo passarão por graves aflições, tereis grandes aflições, mas nunca perca o ânimo, porque o mundo já está vencido. E se o mundo está vencido por Deus, é claro que Ele está agindo e no momento certo Ele vai puxar a corda e as coisas vão acontecer para que essa história possa ser aquela história brilhante, bonita e maravilhosa daqueles que creem em Deus. O versículo 7 vai dizer assim, porque eles devoraram a Jacó e assolaram a sua morada. Se você olhar a história confirma. Existem as evidências reais dos acontecimentos. A história registra, a história ela pode ser registrada como palavra escrita, como fotografia, como filme, como VT, coisas parecidas, ou por relatos de bocas de pessoas. Tem muita coisa que acompanha as gerações no relato verbal de pai para filho, de geração para geração. Outras coisas estão registradas aí nos anais da história e nós hoje temos muita facilidade de entrar nas redes sociais e buscar informações as mais diferentes sobre todos os assuntos existentes no mundo. No versículo 8 vai dizer assim, não te lembres contra nós das iniquidades de nossos pais. Venha depressa ao nosso encontro a tua compaixão, pois estamos muito abatidos. É claro que nós temos o direito de pedir misericórdia de Deus, de pedir direção de Deus, de pedir ação de Deus, de pedir proteção de Deus, porque Ele é o Deus protetor. Quando você lê o Salmo 91, está mais do que patente que Deus quer nos guardar no seu esconderijo. Então, são bênçãos que nós podemos e devemos pedir para Deus sempre. O versículo 9 vai dizer, ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Veja, aqui ele pede ajuda, pede livramento e pede perdão. Todos nós temos o direito de pedir a Deus que Ele nos ajuda, pedir a Deus que Ele nos livra do mal e pedir a Deus que Ele nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas más ações, dos nossos maus pensamentos, tudo isso, porque todos nós somos pecadores. Agora, alguém diz, não, eu não tenho pecado, já está cometendo o pecado da mentira, porque mentira é pecado também, porque todos são pecadores. Agora, nós precisamos entender que Deus é misericordioso, se nós estamos com Ele, Ele nos perdoa de nossas falhas, de nossas faltas, de nossas transgressões e nos dá sempre o direito de continuarmos debaixo da graça e da bênção dEle. O versículo 10 vai dizer, porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Torne-se manifesta entre as nações a nossa vista e a vingança do sangue derramado dos teus servos. Veja, no transcorrer da história está mais do que patente, mais do que provado que esse povo que serve a Deus é protegido por Deus. Tem algo extraordinário. É uma nação pequena, é um povo menor, é um povo muitas vezes fragilizado, mas as grandes vitórias comprovam que tem uma mão por trás estendida, agindo, operando e manifestando para que as vitórias possam ser alcançadas. No versículo 11, diz assim, chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão condenados à morte. Quantos já morreram? Porque para o mundo que não crê em Deus, o mundo, o universo, as nações, os povos que não creem em Deus, eles querem que esse povo de Deus seja aniquilado. Eles desejam que esse povo de Deus seja banido da terra.
Então eles desejam, mas aqui o salmista está dizendo, chega à tua presença o gemido destes presos. Veja, o Holocausto, por exemplo, provocado por Hitler, uma maldade sem tamanho. Deus não estava lá presente vendo aquilo? Claro que estava, mas cada um pratica a sua maldade segundo o que está no seu coração. O coração daquele povo era um coração maldoso e nós temos que ter cuidado para não nos unirmos a estes que têm uma maldade instalada dentro de si. E se você, porventura, deseja mal para alguém, deseja maldição na vida de alguém, morte para alguém, coisa assim, porque está instalado dentro de você a maldição, está instalado dentro de você o mal. Então era hora de desinstalar. Como que você se desinstala? Instalando o amor de Deus na tua vida, abrindo o coração para Jesus, porque Jesus entra e ele se instala dentro de você, e aí aquilo que é mal, aquilo que provoca toda essa maldade que impera no mundo, vai saindo dentro de você e você vai melhorando e sendo transformado numa nova criatura, que é o papel do Evangelho na vida daqueles que recebem. No versículo 12, vai dizer assim, e aos nossos vizinhos, deita-lhes no regaço, setuplicadamente a injúria com que te injuriaram, Senhor. Olha, nós vemos que infelizmente o mal está sendo ampliado na história da humanidade, mas nós devemos combater contra este mal e manifestar o bem, viver o bem e aplicar o bem. Versículo 13, assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, publicaremos os teus louvores. Veja, o salmista faz todo esse relato e termina o salmo em paz. Termina o salmo na presença do Senhor, termina o salmo na gratidão de Deus na vida. Por isso incentiva-nos a louvar, a agradecer e glorificar a Ele sempre. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou ministrar a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos com fé? Senhor Deus e Pai, a cada programa nós apresentamos diante de Ti, neste altar, todas as pessoas que têm as suas necessidades, conflitos e dificuldades, cujos nomes estão sendo colocados diante do Senhor. Alcança, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, cada uma dessas pessoas. Estendas as Tuas mãos sobre todos aqueles que estão sofrendo qualquer tipo de dificuldade neste instante. E libera a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder sobre todos, Pai, de maneira abundante e gloriosa. E opera milagres e maravilhas. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Encerrando, diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.